aleluia. Glória a Ti, Senhor. Não somos mais escravos do medo, aleluia. Não somos mais escravos do medo. Estamos completamente submissos, Senhor, à Tua vontade nas nossas vidas. Feche seus olhos aí onde você está. Declare isso nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Senhor, Tu tens me dado liberdade. Tu tens me dado o Teu amor. Tu tens me libertado das minhas correntes, Senhor. Então não somos mais escravos do medo, em nome de Jesus. Todo medo, todo temor sai hoje em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, o medo que nos aterroriza. Repreendemos o pânico, Senhor, que os Teus filhos estejam cheios do Teu Espírito Santo, de tal maneira, Senhor, que eles venham a se libertar das correntes do medo. Ó, Senhor, em nome de Jesus, sei que tem medo no seu coração, que ainda tem medo, que ainda é assolado pelo medo. Levante suas mãos para o céu agora e clame ao Espírito Santo, para que Ele esteja fazendo uma obra nessa noite na sua vida, para que Ele esteja transformando a sua mente em nome de Jesus, para que sua mente seja tomada de pensamentos de que Deus está ali contigo, que o Espírito Santo está agindo na tua vida, que há uma proteção sobre as nossas vidas, porque nós servimos a Deus. Há uma proteção para aqueles que servem a Deus, há uma proteção para aqueles que confiam no Senhor. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Nós acreditamos nisso em nome de Jesus. Se ainda estamos tomados pelo medo, nessa noite eu te convido a tomar posse de algo que o Senhor já nos deu, que é confiança, que é a fé, que é o acreditar no além daquilo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus, aleluia, glória ao Senhor. Damos graças a Deus nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa ministração tão maravilhosa, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. O Senhor nos toca nessa noite, o Senhor nos fala, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Queridos, vamos nos apossar das bênçãos de Deus para nós, vamos nos apossar das promessas do Senhor para as nossas vidas, amados. Podemos sentar em nome de Jesus, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Há alegria no nosso coração. Eu me lembro quando nós chegamos aqui nessa igreja, que nós tínhamos o costume de trazer cada um lencinho para dançar durante o louvor, porque nós já chegávamos dançando, passando pelas portas ali da entrada e já dançando. Então tinha um louvor que nós cantávamos que dizia, né? Eu não tenho mais medo, porque o Senhor levou cativo o meu medo. Celebramos ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Me alegrarei na presença do Senhor. E nós éramos transformados enquanto louvávamos ao Senhor, porque a alegria tomava conta do nosso coração. E às vezes estamos tomados pelo medo, porque não há alegria no nosso coração. Nós não nos sentimos alegres com nada. A gente vive triste, a gente vive preocupado. E mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos continuar adiante. Todas as vezes que eu venho pregar, eu digo a mesma coisa. Precisamos continuar adiante. Amém? Precisamos continuar em frente. A vida continua, amados. Não podemos ficar parados esperando que as coisas mudem. Nós precisamos continuar a nossa vida e principalmente a nossa espiritualidade tem que estar forte, firme nas promessas de Deus. Aleluia. Eu queria ler nessa noite Mateus 11, 28, uma palavra bem conhecida de todos nós, uma palavra que fala ao nosso coração. Nós já sabemos de cor e salteado, né? Cada vez que a gente tenta meio que balançar a coisa, a gente lembra dessa palavra. Mateus 11, 28. Porque nessa noite eu queria falar algo que o Senhor tem. Me acordei nessa semana passada com esse versículo. Quando me preparava para pregar. Durante a madrugada, o Senhor, eu estava orando naquele dia, Senhor, qual é a palavra? E o Senhor me trouxe esse versículo tão conhecido. Porque não se trata de sobreviver, nós precisamos viver. Amém? Não se trata de sobreviver, nós precisamos viver. Nós precisamos continuar em frente. E essa palavra diz assim: venham a mim,
palavra de Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Essa palavra veio ao encontro da minha alma semana passada. Porque, queridos, alguns de nós estamos sobrevivendo nesse tempo. Nós não estamos conseguindo viver, nós estamos sobrevivendo. E quando nós estamos sobrevivendo, e eu puxo até antes desse tempo, alguns de nós já estavam se arrastando em uma série de situações. Quando nós sobrevivemos, o sobreviver é um fardo no viver. Nós carregamos um peso na nossa alma, porque nós não estamos vivendo. Nós estamos sobrevivendo. Sobreviver é um estado onde eu não consigo fazer as coisas com prazer, com alegria, porque tudo se torna um fardo. Eu carrego um fardo que é demais pesado para mim. É o fardo do viver, é o medo do viver, é o medo da vida, é as decepções da vida. É as frustrações que nós temos com os nossos sonhos que não vão adiante, que não se dão. Nós imaginamos algo, nós temos algo em mente. E quando vemos que passa os anos, e no meu caso já passando, dobrando o cabo da boa esperança, como dizemos nós, né? Já cheguei passei a metade da minha vida, vamos supor que eu vivo 80 anos, a média, obrigado, Mateus, a média aí, 80, 90 anos, quer dizer, eu já dobrei o cabo, 51 já passei da metade. Então, chega nessa idade, a gente questiona, mas e tudo que eu sonhei quando era novo, e tudo que eu planejei para a minha vida, nada está se cumprindo. Então sobrevivemos e isso vai se tornando um fardo para nós. Então aparecem as dores nas costas, né? Aparecem as dores nas costas, a dor na cervical, a dor na lombar, porque nós estamos sobrevivendo, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Então, Jesus traz essa palavra porque o povo naquela época não era muito diferente de nós. Mas Jesus, nesse contexto em que traz essa palavra, ele traz num contexto específico. Porque ele está falando neste momento em que Jesus profere essa palavra sobre os seus discípulos. Jesus está dentro de um contexto rabínico. Essa palavra é dentro de um contexto de rabinos. Jesus era um rabino. Não oficialmente reconhecido, mas ele era um rabino em Israel reconhecido pelos seus seguidores e pelo seu povo. Então, em Israel havia uma escola de rabinos, ou dos mestres da lei, das pessoas que, digamos assim, hoje em dia, se nós fôssemos botar outro nome, seriam os pastores, aqueles que ensinam a palavra às pessoas. Os rabinos ensinavam a Torá. Os rabinos ensinavam ao povo como eles deveriam interpretar a lei de Moisés. Então haviam escolas de rabinos, cada escola tinha a sua linha, como hoje em dia as igrejas, cada uma tem um modo de pastorear, cada pastor tem seu jeito, cada igreja acredita, uns podem uma coisa, outros não podem, era assim mais ou menos em Israel. Então Jesus entra nesse cenário de rabinos, onde ele é um rabino reconhecido pelo povo, acima de todos os rabinos, porque ele deixava em várias situações, Jesus deixou eles de boca aberta, diz ali a Bíblia que quando ele tinha 12 anos e vai ao templo, o que acontece? E diz que os pais Jesus perdem ele nessa ida ao templo, e perdem Jesus no caminho, e quando o encontram, diz que ele estava dando cátedra de Bíblia, cátedra de Torá, cátedra da lei, e diz que deixou eles boca aberta, porque eles diziam, mas da onde essa criança tirou esse conhecimento? Jesus estava acima. Jesus estava acima de todos. Então, Jesus, o que acontecia em Israel? O que é um jugo? Quando Jesus fala de jugo, Jesus está falando no sentido figurado. Jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, sujeição, porque cada rabino tinha o seu jugo, e cada rabino tinha o seu ensinamento aos seus discípulos, e isso se chamava jugo. O jugo de tal rabino era o jugo daquele era essa linha de pensamento. Então,
as discussões entre os rabinos eram das mais absurdas da interpretação da lei. Tinha rabino, por exemplo, que quando falava de divórcio, permitia que, por exemplo, se uma mulher fritasse mal um ovo, já poderia ser um motivo para o marido se separar da sua mulher. Era uma sociedade completamente machista, onde a mulher sempre saía perdendo. Se uma mulher simplesmente fosse pega em adultério ou em alguma imoralidade sexual, o marido tinha o direito a se separar dela, mas o marido poderia adulterar, que não tinha problema. E vemos aí, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher que é adúltera, cadê o homem? Né? Não estava o homem ali. Por isso Jesus traz aquela palavra dura para eles, porque eles tentavam interpretar sempre do jeitinho deles, de um jeito machista, onde a mulher era oprimida. E Jesus vinha trazer outra coisa, Jesus vinha trazer uma outra interpretação de todo esse absurdo que estavam fazendo esses rabinos. Se era no sábado, por exemplo, a lei do sábado, por que Deus colocou o sábado como um dia de descanso? Era um dia de descanso em Israel porque Deus instituiu para ensinar o homem o descanso, a importância do descanso enquanto trabalhava durante a semana. Mas eles então distorciam aquela palavra e já pegavam como sábado, começavam a discutir, não pode fazer nenhum trabalho. Então eles não permitiam as mulheres, né, se olharem no espelho no sábado, porque vá que, se olhando no espelho, achassem o cabelo branco e arrancassem o cabelo branco, já seria considerado um trabalho. Então Jesus é claro quando diz, né, eles engoliam camelo, eles engoliam camelo e coavam mosquito. Eles exageravam, eles deixavam passar coisas absurdas e se pegavam em coisas pequenas. Isto é religião. Jesus vem ao encontro deles. Eles eram tão, faziam acepção de pessoas. Quem tinha mais dinheiro, por exemplo, eles davam mais privilégios. Haviam várias coisas que, quando Jesus chega, foi um escândalo. Porque Jesus, não é à toa que ele tira os vendilhões do templo, as chicotadas, porque aquilo mexia demais com ele. Aquilo era um absurdo, o que tinha se tornado o culto religioso em Israel. Então, quando Jesus diz, venham a mim, porque o meu fardo é leve, ele está dizendo, saiam desse jugo dos fariseus. Isso é demais para vocês, não é isso que Deus quer, não é isso a interpretação que precisa ser feita da lei de Deus. A lei de Deus é muito mais. Então ele diz, olha, meu fardo é leve. Mas ao mesmo tempo nós vemos uma contradição, porque ao mesmo tempo que nós vemos Jesus dizendo que o fardo dele era leve e a carga dele não era pesada, era suave, nós vemos, por exemplo, Jesus indo além da lei. Indo além da lei. Porque ele diz, quando a lei diz não matarás, Jesus dizia não matarás, mas se você odiar seu irmão, você já o matou em seu coração. Era considerado uma morte para Jesus. A lei, Jesus tinha uma interpretação além daquilo que era interpretado. Era mais profundo, era muito mais profundo daquilo que estava sendo interpretado naquele momento em Israel. Quando a lei dizia não adulterarás, né? Não adulterarás, Jesus, o que Jesus falou? Aquele que cobiçar uma mulher em seus pensamentos já é um adúltero. Não precisa chegar ao ato. Se ele já pensou aqui, na sua cabeça, já imaginou coisas que não devia, isso é considerada já um pecado. Isso já é uma infração da lei. Quando a lei dizia que os leprosos não podiam ser tocados, Jesus ia lá, curava os leprosos, tocava eles. Jesus ia além. Jesus deixava claro que uma mulher podia tocar ele, porque mulheres não tocavam em rabinos. Jesus se deixava tocar por mulheres. Ele veio para quebrar muitos esquemas naquele momento. Então, quando a lei dizia amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus institui então algo além, que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas ele diz, vocês devem amar os seus inimigos. A lei dizia olho por olho e dente por dente. Jesus diz, vocês precisam amar os seus inimigos. Vocês precisam amar aqueles que batem em vocês. Era algo muito mais profundo. Se tratava de um fardo leve, mas ao mesmo tempo um fardo
meio exigente, muito mais além daquilo que o ser humano poderia, naquele momento, interpretar. Quando diziam, vocês dão o dízimo, a lei do dízimo, mas vocês não praticam a justiça e a misericórdia. Não adianta dar o dízimo, só dar o dízimo, se você depois é um patrão injusto, que paga mal os seus empregados, quando você depois não dá ao pobre o que ele precisa, ou a uma pessoa que precisa de ti, tu não estende tua mão, então não adianta tu dar o dízimo, se tu não é movido à misericórdia, e se esse dízimo não move em ti alguma coisa, não faz em ti algum processo diferente. Então, o projeto dos fariseus era completamente exterior, mas o projeto de Jesus é um projeto interior. É um projeto que vinha para mexer com o coração, com a fibra interior do ser humano, com o espírito do ser humano. Ele vinha para mexer na alma do ser humano. Ele não vinha só para nos deixar bonitos por fora, mas ele tinha um projeto de nos deixar bonitos por dentro. E queridos, como nós insistimos em querer exteriorizar uma santidade e pureza que não nos é característica dentro de nós. Estamos às vezes cobertos por fora muito bonitinhos, mas por dentro, e Deus que conhece o nosso coração sabe que nós não somos tudo isso. E então Jesus diz assim: venham a mim e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Quando Jesus diz isso, ele diz assim, vocês precisam se esvaziar, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ser humildes para entender que vocês não têm condições de cumprir isto. Que em vocês não há naturalmente, como seres humanos, a condição de cumprir com tudo isso aqui. Então vocês precisam se esvaziar do orgulho e dizer: eu realmente sozinho eu não consigo, por minhas vontades, por minha disciplina, eu não consigo. Jesus diz: aprendam, sejam mansos, sejam humildes, reconheçam que vocês não conseguem. Reconheçam que isso é um fardo pesado. Reconheçam que vocês sozinhos não vão conseguir. Então, quando nós reconhecemos que necessitamos do Espírito Santo para então cumprir toda essa lei, quando nós reconhecemos que o Espírito Santo é que opera uma mudança de mentalidade na nossa alma, e quando reconhecemos que ser cristão, e eu quero que tu prestes bem atenção, que ser cristão não é só cumprir códigos morais. Ser cristão não é só cumprir códigos morais. Não é só, por exemplo, não roubar. Não roubar é um código moral. Não precisa ser cristão para entender que roubar é um troço errado. Mas o cristianismo nos chama para uma coisa além de não só não roubar. Ele nos chama para não ser ladrões. É a diferença. Eu posso não roubar, mas dentro de mim é um ladrão. Vocês entenderam a diferença? Eu posso não mentir, mas eu sou um mentiroso. Que vive lutando e que vive se disciplinando para não mentir, porque dentro de mim tem a vontade de mentir, todo o tempo. Eu posso não adulterar, mas dentro de mim é um adúltero, que quando vai ter relações sexuais com meu esposo ou com a minha esposa, estou pensando em outras pessoas. Isso é um adúltero. Isso é um adúltero. Isso que Jesus falou. Vocês não adulteram, mas vocês estão imaginando, a cabecinha de vocês está podre. Foi isso que Jesus falou. Jesus nos expõe. Jesus expõe a nossa podridão. E a gente ainda se acha bonzinho. Não se trata só de não bater, mas se trata de ser paciente. Não se trata só de dar o dízimo, mas ter um coração generoso. Não se trata só de beber ou de não beber, mas se trata de não ser um dependente alcoólico. Olha a diferença. Não se trata de odiar, mas se trata de amar quem te odeia e amar quem te bate. Não se trata de não fumar, mas se trata de não ser dominado por um vício. Não se trata de fazer o bem, mas ter um coração bondoso. Vai além. O que Jesus propõe é além da lei. É uma transformação de mentalidade. Eu posso seguir todo esse código moral. Eu posso ser um bom dizimista, eu posso ser uma pessoa boa, que pratica o bem. Eu posso ser uma pessoa que não faz mal para os outros. Eu posso ser tudo isso aqui, não ter nenhum vício, mas dentro de mim é uma pessoa que eu preciso domá-la todos os dias. E sabe o que acontece?
Muitas vezes, quando nós não somos transformados verdadeiramente pelo Espírito Santo, nós vamos para trás de uma tela do nosso celular, onde ninguém nos vê, e nós somos capazes de tomar uma coragem desmedida, aquilo que nós falamos na quinta-feira. Somos tomados de uma coragem para achincalhar as pessoas. E dizemos que somos bons, e dizemos que somos pessoas que fazem o bem, que não odeiam os outros, mas por trás de um celular nós somos capazes de colocar as palavras mais duras em relação às coisas que acontecem nesse mundo e em relação a outras pessoas que não gostamos. Queridos, isso é um código moral. Você está seguindo um código moral. Código moral qualquer um segue, é só ter disciplina. Conheço muitas pessoas que não são cristãos e que são mais disciplinados em códigos morais que alguns cristãos. Porque são honestos, porque são verdadeiros, porque não falam mal dos outros, porque não são fofoqueiros, porque não são pessoas más que praticam mal contra as pessoas, mas elas são pessoas morais. Mas elas não foram transformadas por um evangelho cuja carga é leve, cujo jugo é suave e leve. Porque quando nós vivemos desse jeito que eu terminei de falar, nós vivemos no sacrifício. Nós vivemos nos sacrificando, queridos. Nós vivemos sempre, é um fardo para nós viver cada dia nessa disciplina. Porque às vezes está ali no nosso trabalho, aquela mulher bonita nos assediando, estou falando dos homens, ou é aquele homem que está sempre me dizendo coisas legais no meu ouvido, e eu aqui estou lutando com aquilo, porque aquilo está me dominando, domina meus pensamentos, me domina todo dia. Eu penso o dia inteiro só nisso. Eu imagino situações que nunca vivi. O pecado está ali. Eu somente não pratico, mas eu estou possesso de algo que não deveria habitar meus pensamentos. E essa transformação, quem está realmente num processo de conversão, preste atenção, quem está realmente num processo de conversão, porque não estou aqui para julgar ninguém, mas quem está realmente num processo de conversão, faz estas coisas naturalmente, não no sacrifício. Quem está com seu coração 100% entregue ao Senhor, seu fardo será leve, suave, porque isto lhe nascerá naturalmente. A necessidade de fazer o bem lhe será. Não poderá dormir porque quer fazer o bem. E não dirá, puxa, já tenho eu que sair lá ajudar não sei quem. Não, é uma coisa que nasce de nós. Não sentiremos vontade de ficar olhando para outras pessoas que não o nosso cônjuge. Não sentiremos tentados a entrar no súper e querer botar alguma coisa no bolso, não estão olhando. Não, mas não posso, né? Cristão não faz isso. Não, eu não me sentirei tentada a fazer isso. Pense nas coisas que você é forte. Pense em coisas que você é forte e que você não se sente tentado. Isso é natural? É natural? Você precisa fazer força para não mentir? Quando uma pessoa é verdadeira, ela não precisa fazer força para não mentir, porque sai a verdade, brota da sua boca. Ela fala. Ela não fica tentando dar aquela enrolada, né? Porque há uma verdade dentro dessa pessoa. A verdade lhe é natural. Quando nós estamos num processo de conversão, as coisas nos são naturais. Não odiar o inimigo nos é natural. Querer o bem daqueles que nos perseguem é natural. Porque eu entendo que aquela pessoa não tem Jesus, eu não espero outra coisa dela. Ela não tem Jesus. Ela não foi transformada. O que eu posso esperar de uma pessoa que não foi transformada? Então, queridos, por que nós estamos cansados e sobrecarregados? E gostaria de ter feito essa pergunta lá no início. Quantos de nós estamos nos sentindo cansados e sobrecarregados? Quantos de nós estamos sobrevivendo nesse tempo? Você poderia levantar a mão e dizer, eu estou me sentindo muito cansada, eu não aguento mais esse tempo. Pode levantar a mão, ninguém vai lhe julgar. Eu não aguento mais passar esse tempo difícil que estamos passando. Eu não aguento mais a situação na minha casa. Eu não aguento mais essa situação que me coloca onde eu não tenho segurança, eu não sei o que vai acontecer amanhã.
Eu não aguento mais viver nessa ansiedade que eu não sei se amanhã eu vou ter o sustento para mim. Porque, queridos, quando nós estamos carregando um fardo, um jugo que não é o de Jesus, quando nós carregamos um jugo que é nosso jugo, que é o jugo que outras pessoas colocam sobre nós, nosso emocional entra em pane. Nós estamos vivendo na ansiedade, nós estamos vivendo na depressão, nós estamos vivendo no pânico, nós estamos vivendo na preocupação pelo amanhã, nós estamos na indecisão, nós estamos doentes fisicamente. Não vou nem perguntar quem está com alguma dor. Ou alguns de nós resfriados, ou alguns de nós com medo de pegar o vírus, outros de nós entrando em pânico porque não precisamos de uma cirurgia urgente. O nosso corpo está falando, não precisa você levantar a mão. Seu corpo está falando aquilo que vai dentro da tua alma. Teu corpo está gritando o teu estado emocional. Tuas emoções estão comandando o teu corpo. E teu corpo faz horas que grita e grita, socorro, socorro. E nós estamos surdos diante disso. E vamos colocando remédio. Um remédio para isso, um remédio para aquilo. Quando nós precisamos um remédio para a nossa alma. Quando nós precisamos que o Espírito Santo transforme a nossa alma. Quando nós precisamos que o Espírito Santo venha curar as nossas feridas interiores. E as nossas doenças da nossa alma. Eu me lembro uma vez, eu, por exemplo, vou botar um exemplo de mim, porque eu não estou acima disso, amados. Ninguém está acima. Eu me lembro que eu, por exemplo, tenho dificuldade, confesso que... Eu pergunto assim, qual situação nos sobrecarrega emocionalmente? Porque cada um tem uma situação que pense na situação que te sobrecarrega emocionalmente. Que te incomoda. São coisas que estão sempre te incomodando. Eu tenho, por exemplo, uma dificuldade. Eu tenho dificuldade com pessoas que são mal agradecidas e indiferentes. Tenho muita dificuldade. Eu acho o pior dos defeitos dentro do meu prisma, dentro da minha percepção, eu acho o pior dos defeitos do ser humano ser mal agradecido, não ser grato. Quando as pessoas fazem por ele indiferente, 100% indiferente. Não reconhece o que as pessoas estão fazendo por ele, não reconhece a quem lhe estendeu a mão. Quando o outro precisa, ele não está, porque ele simplesmente esqueceu quem lhe ajudou. Eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. E eu me lembro que uma vez, então, falando dessas coisas, porque a gente tem dificuldade, e eu vejo, e uma vez nós tivemos e olha como a gente precisa se cuidar, né? Agora vem na minha mente uma situação que uma vez estávamos com a minha irmã no retiro de carnaval da igreja, não dessa igreja, mas quando nós éramos jovenzinhas, e no meio do retiro, alguém, vou botar um nome aqui porque eu não posso falar o nome, né? Mas a Maria teve um problema com a minha irmã. E dentro disso a Maria disse algumas coisas para ela que ela se ofendeu terrivelmente. E ela, então, você foi... Quando vi, ela estava aos prantos, assim, chorando, e eu cheguei e perguntei, Valéria, o que tu tens, o que aconteceu? E ela, não, porque não sei o quê, porque parará. E eu digo, tá, sabe de uma coisa, eu não posso falar aqui, porque está cheio de gente. Então, nós fomos para o meio do mato, no meio do retiro, nós fomos para o meio do mato, que era ela me contar o que estava acontecendo. Então, estava a Fabiana também junto. E quando nós, lá, gente, imagina 3 pessoas no meio do mato, fora assim, tá longe de todo mundo. Fomos, caminhamos para poder ter liberdade de conversar. Então, aí ela no meio da coisa, ela começou a chorar, disse assim, porque eu tanto fiz pela Maria, eu tanto ajudei ela, eu tanto entendi, eu tanto sempre do lado dela, e a Maria agora vem me acusar que disso e daquilo, e não sei o quê, e ela chorava. Então, eu tentando consolar ela, tentando que ela se acalmasse e tentando que ela entendesse a situação, eu digo assim, Valéria, não te preocupa, tu sabe como é que é a Maria. Quando eu disse isso, uma voz atrás da árvore saiu assim e disse assim, e quem é a Maria? Quem era a Maria? A Maria surgiu de paraquedas, caiu ali.
Quando ela disse, quem é a Maria? Eu na hora, não, é que a Maria, está falando justamente que tu é uma pessoa tão boa, Maria, né? Tu é uma pessoa, olha só a falsidade da pessoa, né? Não, nós estávamos falando que tu é uma pessoa assim, tão dedicada, Maria, tão, né? Não, vocês não estavam falando isso. Não, nós estávamos falando assim. Porque, gente, quando nós nos incomodamos, quando nós não temos, olha só, as paredes têm ouvidos. E nós, às vezes, estamos sempre falando mal dos outros. Nós nos deleitamos em falar mal dos outros muitas vezes. A gente se junta contra as pessoas para falar mal dos outros e não entendemos que quando falamos mal de outra pessoa, na verdade nós estamos trazendo sobre nós um jugo e uma carga, e por isso às vezes estamos tão sobrecarregados e cansados, porque esse falar mal dos outros nos traz uma carga pesada demais. Porque nós entramos a julgar, porque nós começamos a entrar nesse mundo que Jesus justamente veio para atacar ali no seu povo, dizer, olha, isso aqui está tudo errado, eles carregam fardo sobre vocês. Esses rabinos esses fariseus estão colocando fardo sobre vocês estão se deixando sobrecarregar. Nós mesmos colocamos um fardo sobre nós. E eu te pergunto, qual é a tua dificuldade? Minha dificuldade é isso aí. Se tem algo que me deixa triste, me arrasa, é pessoas ingratas. Sou capaz, já entrei quase em depressão por pessoas ingratas. Como? Por quê? Por que será que estamos assim? Porque nós vivemos no sacrifício. Nós vivemos nos sacrificando pelas pessoas. Queridos, eu quero que tu saia nessa noite com algo bem claro. Não tente curar alguém que não quer ser curado. Sabe por quê? Você vai levar um fardo demais, pesado demais. Ah, mas é meu esposo. Nem Jesus muda alguém que não quer ser mudado. Deus entra onde as pessoas querem que Ele entre. O Espírito Santo age onde as pessoas querem ajuda. E nós, às vezes, queremos ser melhor que Deus. Nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos curar as pessoas. Então não tente curar ninguém que não quer ser curado, porque vai carregar um fardo de tal maneira pesado que tu vai ficar assim, ó, carregando um fardo pesado demais e que vai te adoecer, com certeza. Então quando nós entramos nesses fardos sobrecarregados que Jesus fala aqui, nós precisamos fazer alguns questionamentos a nós. Uma das coisas que precisamos nos perguntar, que eu pergunto a mim todos os dias, me questiono, por que quero fazer o bem? Eu quero fazer o bem, beleza? Ah, eu quero fazer o bem porque eu sou cristã. Tudo bem, mas para quem quero fazer o bem? Quero fazer o bem porque eu sou cristã, mas para quem quero fazer o bem? Ah, para aquelas pessoas que podem me dar algo em troca. Geralmente nós fazemos o bem porque nós esperamos alguma coisa em troca. Nós esperamos ser reconhecidos. Nós esperamos que as pessoas nos tenham como amigas, para que pensem que eu sou uma pessoa boa, que me importo com os outros. Então, com qual intenção realmente estou fazendo o bem? O que move meu coração a fazer o bem? Você entende? Entende a diferença? Porque quem está no processo de conversão, ele vai ser naturalmente levado a fazer o bem, porque isso lhe é natural. Mas quando é um fardo e um sacrifício na nossa vida, amados, nós começamos a fazer as coisas por um interesse. E quando as pessoas pisam na bola com a gente e não correspondem às nossas expectativas, a gente entra em parafuso. A gente se desaponta, a gente se frustra, a gente se decepciona. Ai, estou tão decepcionada. Então vem aquela conversinha, né? Ai, depois de tudo que eu fiz por ti, tu me pagas com essa moeda? Porque há um interesse por trás. Quando nós pensamos que as pessoas a quem nós tratamos bem têm um compromisso com a gente, nós já estamos fazendo tudo errado. Eu faço bem porque isso me é natural. Eu faço bem porque o Espírito Santo transformou minha vida de tal maneira que eu não consigo fazer o mal, eu não consigo odiar, eu não consigo querer o mal para aquela pessoa. Eu simplesmente faço bem e pronto. E se ela me dá uma força, se ela me diz obrigado, tanto faz. Porque
O meu interesse é fazer o bem, não retribuir, não que alguém depois me lave a outra mão, uma mão lava a outra, como dizemos nós. Então, eu não posso mudar as pessoas, mas tem algo que sim eu posso mudar, a mim. É o único espaço que eu posso mudar. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim. E consigo mudar através de uma transformação mental, que é isso que Jesus fala nessa passagem. Aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Haja uma transformação mental. Como quero me sentir depois de fazer o bem para alguém? Isso eu decido como vou me sentir. Como vou me sentir quando essa pessoa não voltar para me agradecer? Ou simplesmente ser ingrata? Eu tenho o poder para decidir isso. Eu não posso controlar o que vem acontecer. Mas sim, eu posso controlar e eu posso escolher como vou viver isso. Eu não posso controlar o que vem acontecer, mas eu posso escolher como eu vou viver isso. Isso é uma escolha que eu faço todos os dias. Como eu vou viver diante da ingratidão? Como eu vou viver diante do esquecimento de algumas pessoas que um dia eu fiz o bem? É uma escolha que eu faço. E de maneira nenhuma isso me toma. Porque isso me é natural. Então eu tenho 2 caminhos, só 2 caminhos para fazer isto. Um é viver a partir do sacrifício, que vamos nos sentir sobrecarregados, sobrecarregados, sobrevivendo, cansados, esgotados, estressados, no limite. Então eu vivo no sacrifício a partir dessa percepção que eu tenho da vida. É o que a psicologia fala de percepção, porque eu já percebo o mundo desse jeito, eu já tenho uma percepção de que as pessoas que eu ajudar vão me retribuir. Tem gente que eu já ouvi dizendo, olha pastor, já estou acostumada, eu sempre faço o bem, sempre que eu ajudo alguém, as pessoas nunca... Já estou acostumada a me chutarem que nem cachorro morto. Isso é uma percepção que eu tenho. Então quando eu tenho essa percepção, a próxima vez que eu tiver a oportunidade de fazer o bem, eu vou dizer, eu não vou fazer nada, porque estão sempre me chutando. Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer bem para essa pessoa que nunca me deu bola? É o que a gente costuma fazer. Para essa pessoa que até falou mal de mim, eu vou fazer o bem? De jeito nenhum. Então Jesus diz assim, amem os seus inimigos. Então Jesus diz assim, qual é a vantagem, qual é o, né? Que vantagem que vocês têm, que alegria que vocês têm de fazer o bem para quem faz o bem para vocês. Eu lhes digo, façam o bem àqueles que os perseguem. Então isto sim vai ser uma transformação mental. Porque eu vou estar preparada para fazer o bem a quem seja. A quem me trata bem, a quem não me trata bem. A quem lembra de mim, a quem não lembra de mim. A quem me retribui, a quem não me retribui, eu vou fazer o bem. Porque sabe, o pior mal que uma pessoa má pode fazer sobre outra pessoa boa, é contaminá-la com seu mal. Preste atenção, o pior mal que uma pessoa má pode fazer sobre uma pessoa boa, é ensiná-la a ser má. Como uma pessoa má nos ensina a ser má? Quando a gente dá o troco. Quando nós damos o troco, fomos vencidos pelo mal. Quando nós nos vingamos, quando nós batemos em quem nos bate, quando a gente fala mal de quem fala mal de nós, quando nós ferimos, quando nós somos agressivos com uma pessoa que é agressiva com a gente, ela já nos contaminou. E ela já nos fez o mal que veio para fazer. Então, nós já fomos vencidos. Nós não temos nenhuma diferença daquela pessoa que falamos mal. Porque estamos fazendo a mesma coisa, amados. Então, você odeia aquela pessoa porque faz coisas horríveis, você vai fazer a mesma coisa? Você se transformou nele. Você se transformou, você se contaminou com o mal. Então, a Bíblia nos traz, a palavra diz assim, ó, não se deixe vencer pelo mal, mas pratiquem o bem em todo o tempo. Não se deixe vencer pelo mal. E isso, Jesus estava falando disso. Quando chegar uma pessoa má, quando uma pessoa ingrata chegar perto de ti, seja grato. Continue fazendo o bem, mesmo que ele não mereça. Porque então vocês serão cidadãos do céu.
Então haverá uma transformação do espírito. Temos esses dois caminhos. Um, viver nesse sacrifício, é a gente continuar nos sacrificando, é a gente viver nesse egoísmo de que queremos sempre algo em troca. Isso é egoísta. Mas, e digo, todo sacrifício gera ressentimento. Nós vivemos ressentidos com pessoas pelas quais nos sacrificamos. Ou não é assim? Vivemos ressentidos. Mas o outro caminho é viver pelo Espírito Santo de Deus agindo em nós. O Espírito é uma força interior, e aqueles que ainda não tiveram um encontro real com Jesus não vão saber do que eu estou falando, porque é uma força interior que nos impulsiona, que nos capacita, que nos dá força, que nos levanta quando estamos caídos, que nos enche de bondade quando nós estamos cheios de ódio. Há um plus. Estou falando de um plus. Eu não estou falando de um código moral, amados. Eu não estou falando de uma disciplina. Eu não estou falando de algo que nós vamos nos impor como jugo. Eu estou falando de um fardo leve, que se chama Espírito Santo agindo em mim. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, Ele faz a minha vida leve. Meu fardo é levíssimo, porque Ele me impulsiona a fazer coisas boas. Ele está agindo em mim, então o mal não me domina. Ele pode até vir na minha cabeça assim como um passarinho, mas ele não faz ninho, porque ele espanta passarinho. Nós temos a opção de viver pelo Espírito Santo, acreditar que aquilo que é para mim vai acontecer e vai vir na minha mão. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso lutar, porque as coisas vão vir na minha mão no tempo em que Deus determinar. Viver pelo Espírito cura a nossa percepção. Eu sou curada da minha percepção quando vivo pelo Espírito Santo. E eu lembro de um menino que uma vez aconteceu uma coisa aqui na igreja e a gente tratou ele e ele disse assim: pastora, eu não volto mais para a igreja. Depois que nós tínhamos tratado todo o processo de envolvimento que ele teve com algumas coisas bem fortes, né? Então, a gente tratou ele, a gente ouviu, orou, aconselhou, acompanhou, e a gente disse: tu tens que voltar para a igreja. Não posso voltar. Por quê? Porque as pessoas todas vão me olhar de um jeito diferente. E eu disse para ele: querido, ninguém sabe o que aconteceu. Ah, não, mas... Sabe que a percepção dele estava tão dominada pelo ego, porque isso é um egoísmo, quer dizer, é completamente egóico, que ele mesmo chegando aqui na igreja e ninguém falando nada, ele disse: todo mundo me olhou diferente, e ninguém sabia nada do que tinha acontecido. Porque a percepção que nós temos, quando nós já vamos com a cabeça, todo mundo vai me olhar diferente, nós vamos ver, um olhar assim já vai ser o suficiente. Então, quando nós nos deixamos trabalhar pelo Espírito Santo, quando nós deixamos que o Espírito, nossa percepção, que cria esse mundo que não é verdade, muitas vezes tudo que nós acreditamos é falso. Olha, aquela fulana me olhou assim. Não sei o que me disse, não sei tal coisa. Acho que quis me dizer não sei o quê. Referente àquilo que aconteceu. Nós somos assim. Nós estamos cheios de coisas falsas percepções. Nossa mente nos engana. Então eu me acostumo a sobreviver no piloto automático. Nós vamos vivendo num piloto automático, diante desse mundo de sacrifício. Mas, queridos, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, há uma transformação mental. Eu já não tenho mais essa percepção de que as pessoas estão me olhando torto. Porque eu digo, quando me olham torto, se tudo bem? Está tudo bem contigo? Sim, está tudo bem. Só queria saber como é que tu estavas. Porque nós nos adiantamos ao problema. Há algum problema? Fala. Tens algum problema comigo? Não, não tenho. Então está tudo bem. Acabou ali o problema, porque a minha percepção foi mudada. Amados, eu quero que você faça um teste, porque daqui a pouco você quer fazer um teste para saber se você é religioso ou convertido realmente? É muito simples. Se você é um fariseu, se você está carregando um fardo de fariseus, se você está carregando um fardo que não é de Jesus, é um teste muito simples. Você talvez se faça... Quem é fariseu, de repente entendeu essa palavra e disse assim: então quer dizer, pastora,
que eu não preciso mais me esforçar para fazer as coisas certas. Isso é típico de um fariseu. Quem é fariseu vai dizer assim, a pastora pregou domingo que a gente não precisa mais se esforçar para fazer o bem. Se você está entendendo essa palavra desse jeito, que você não precisa se esforçar para fazer, você já é um fariseu religioso. E eu tenho uma palavra para te dizer, te converte. Deixa te converter. Deixa Jesus tocar no teu coração. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Porque quando o Espírito Santo enche a nossa vida, eu falo como salmista. O salmista disse assim, tenho prazer em fazer a tua vontade. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois tua lei está no meu coração. Eu sinto prazer. Eu não preciso fazer força. Quem sabe nessa noite nós precisamos nos perguntar, será que realmente sou convertido? Será que realmente deixei o Espírito Santo dominar as áreas da minha vida ou eu ainda estou sendo dominada por qualquer jugo? Qualquer um chega queridos, nós não podemos ser vulneráveis a tal ponto de que qualquer pessoa nos desestruture. Qualquer pessoa chega e nos diz, e acabou o nosso dia. Amados, o Espírito Santo não está agindo em nós quando alguém é capaz de acabar com o nosso dia com uma só palavra. Porque quando nós estamos em Deus e o Espírito Santo está agindo em nós, nossos ouvidos estão fechados para isso. A gente não acredita naquilo que aquela pessoa nos falou. Diz, não, eu sou amada de Deus. Eu tenho outra vida. Deus me chamou para outra vida, eu não vou entrar nessa. Essa pessoa não tem esse poder sobre mim. Porque há um poder maior agindo em mim, que é o Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero te convidar para que tu faças uma avaliação pessoal. Porque se o teu fardo está pesado, se a tua carga está pesada nessa noite, e se há um cansaço espiritual e mental, eu quero te estimular a que tu aceites o fardo de Jesus. Eleve. Eleve. Ele gera a carga. Porque nos nasce naturalmente. Nos nasce naturalmente. Se questione, o que está acontecendo comigo? Será que alguma vez houve uma transformação na minha vida? Ou eu estou ali batendo ponto porque o pastor disse que nós temos que estar? Ou estou ali fazendo as coisas porque me ensinaram que tem que ser assim, assim, então eu vou fazer as coisas certinhas. Códigos morais. Em nada te diferencia de ninguém. Cristão que é cristão, onde está, não abre a boca. Mas ele chegou e botou o pé. E aquele lugar se transformou. Cristão que é cristão, onde entra, as pessoas sentem a diferença sem ele falar. Eu não preciso dizer que sou cristã, que frequento a igreja família de Deus, porque as pessoas têm prazer de estar na minha volta. As pessoas gostam de estar comigo. Eu não sou aquela pessoa que as pessoas dizem, ui, lá vem o Marcinho. Ui, não é contigo, Marcinho. Sabe? Porque nós estamos tão sobrecarregados, estamos tão feios interiormente, estamos tão horrorizados por dentro, que as pessoas fogem de nós. Lá vem aquela chata, ai meu Deus, quem aguenta agora? Amados, caminhe em leveza, comece a caminhar na leveza do Espírito Santo. Eu te convido nessa noite para a gente ficar de pé e fazer essa oração em nome de Jesus. E você vai colocar simbolicamente as suas mãos sobre os seus ombros aqui. Isso, aqui, sobre os seus ombros. E vai pedir nessa noite, com seus olhos fechados, nós vamos pedir que o Espírito Santo tire de nós nessa noite todo o fardo que não é nosso. Toda a preocupação pelo futuro, o que vai acontecer, o que vai ser de mim. Em nome de Jesus. Esse fardo agora nessa noite saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala assim para o Senhor, Senhor, eu entrego esse fardo, ele não é meu. Ele não é meu, eu entrego esse fardo. Eu entrego esse fardo que me faz me sentir que as pessoas estão sempre me abandonando. Eu entrego esse fardo que me faz sentir que ninguém me ama.
Eu entrego esse fardo que me faz sentir que ninguém gosta de mim. Eu entrego esse fardo que me faz sentir que eu sempre não estou fazendo o suficiente pelas pessoas. Eu entrego esse fardo que me faz sentir sempre inferior a todo mundo. Eu entrego esse fardo em nome de Jesus. E entregue, cada um entrega seu fardo a Jesus. E agora você vai colocar a mão no seu coração. Vai dizer: Senhor, eu aceito o teu jugo leve. Que o Espírito Santo nessa noite nos dê a leveza, o perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Levante a sua oração nessa noite. Senhor, entra no meu coração. Senhor, transforma a minha mente. Eu não quero ser uma pessoa que lute para falar a verdade. Eu quero ser uma pessoa que fale a verdade, porque não sabe mais mentir, porque não precisa mais mentir. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, que faça o bem, sem esperar nada em troca. E se as pessoas não depois me baterem, falarem mal de mim, é um problema delas, Senhor, mas eu faço isso por Ti. Eu faço porque há uma transformação no meu interior. E eu oro nessa noite, Espírito Santo, para que Tu estejas fazendo uma morada permanente na vida dos meus irmãos. Oro por aqueles meus irmãos que estão decepcionados com pessoas. Oro pelos meus irmãos que têm pensado em desistir do caminho. Oro por aqueles irmãos que estão se sentindo frios espiritualmente. Oro por aqueles irmãos que quando oram não sentem nada mais. Oro para que o Teu Espírito Santo venha tocar e alcançar as suas vidas e fazer uma transformação mental, em nome de Jesus. Eu oro para que os bloqueios mentais caiam por terra agora. Eu oro para que os bloqueios mentais caiam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você está perto da sua família, você vai estender o seu braço e vai orar por quem está perto de ti, perto da sua família, perto de quem você está acostumado a estar sempre. Não toque em quem não está acostumado a estar junto contigo. Distância, precisamos de distância. Mas ore com quem está perto todos os dias contigo. Coloca a tua mão e ora por essa pessoa. Faz um compromisso nessa noite. Nós vamos deixar o Espírito agir no nosso lar. Nós vamos deixar o Espírito Santo nos direcionar. Nós vamos dar prioridade para que o Espírito Santo reine no nosso lar, na nossa família, nas nossas estruturas. Vamos deixar que o Espírito Santo governe os ensinamentos do passado. Vamos deixar que o Espírito Santo mexa com as nossas estruturas. Vamos deixar os ressentimentos para trás. Vamos deixar o que tu fez, o que tu não fez, o que tu tinha que fazer, o que deixou de fazer, o que eu esperava, o que tu não me falou, o que estou esperando até hoje que tu me fales. Vai, retrocede em nome de Jesus. E nessa noite nós damos lugar para o perdão, para o esquecimento, para viver o hoje, para não sobreviver mais, mas para viver o que Deus tem para nós no hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que tem barreiras ainda. Eu sinto isso. Eu sei que tem. O Espírito me fala nessa hora. Eu sei que tem barreiras. Eu sei que há corações que ainda estão endurecidos, desfigurados. Mas eu te convido nessa noite a confiar no que o Senhor fará na tua vida. Não te guies mais pelo que tu sente. Deixa o Senhor ir transformando a cada dia a tua rotina e o teu dia. Amém? Amém? Glória a ti, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada por aquilo que tu farás, Senhor. Obrigada, Pai.